Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians ficou no empate com o Mirassol e olha, o Cássio evitou o pior, hein? Vamos falar sobre isso? Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, esse é o meu canal, inscreva-se, vamos juntos, ok? Beleza? 1-1, Corinthians e Mirassol, o Corinthians saiu na frente, com alguns pontos positivos, a gente pode pensar, né, desse jogo, né, segunda rodada ainda do Campeonato Paulista e tudo mais. O gol do Corinthians, marcado pelo Ramiro, foi uma pintura. E talvez aquilo que mais simbolize o trabalho do Thiago Nunes ou aquilo que a gente quer ver desse Corinthians, né? Toque de bola envolvente, parecido com aquele terceiro gol marcado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, nos pés do Bozelli. Dessa vez o Ramiro, eu tô falando do Ramiro. Olha que eu tô alertando pro Ramiro, esse ano é dele. Eu sei que talvez ele esteja apenas guardando posição pro Pedrinho entrar nesse time, ele que vem da seleção olímpica depois. Teoricamente, né, o Ramiro jogando aberto ali pelo lado direito, a função seria do Pedrinho. Mas não sei, daqui a pouco o Thiago Nunes pode achar um espaço para o Ramiro ou ele se tornar um jogador importante mesmo sem ser titular. O fato é que o Ramiro, eu sempre defendi de que ele não estava jogando adequadamente na escalação formatada pelo Carille. Nunca jogou na posição de origem dele, não digo de origem, né, porque ele é volante de origem, mas na que ele sempre se destacou no Grêmio. Com a chegada do Luan, em que há um entrosamento nítido, com a confiança do treinador, com o estilo de jogo favorecendo, a gente vai ver um jogador mais tático, que sabe se posicionar, que sabe encontrar o seu espaço dentro de campo. A gente vai ver esse cara crescer. E é o que está acontecendo com o Ramiro. E não é apenas pelos gols, né? É que os gols carimbam um pouco isso, né? Um cara que não fez nenhum ano passado, quase não jogou, de repente ele marca um na Florida Cup, marca um agora no Campeonato Paulista. Já é muito mais daquilo que se esperava do Ramiro. Mas por quê? Porque tem todo esse contexto, todo esse cenário que eu desenhei para vocês. Enfim, o gol muito bem trabalhado, que começa desde a defesa, né? O Richard encontrando o Luan do outro lado, que tabela com o Piton cruza, o Bozelli ajeita, o Ramiro conclui. Maravilha, você consegue quebrar as linhas de um Mirassol que estava pressionando desde o início, marcando pressão em cima, tentando abafar o Corinthians. Fisicamente essas equipes do interior, elas ainda sobram em relação às equipes da capital, porque começam a sua preparação um pouco antes, o que não dá para fazer em termos de calendário com as equipes maiores, né, que vão disputar outras competições ao longo do ano. Então há uma diferença física, especialmente no começo, e o Mirassol tentou tirar todo o proveito possível do Corinthians desde o começo. E aí o Corinthians, quando começa a trocar a bola, envolveu completamente o adversário nesse primeiro gol, e aí se imaginava, né, que o Corinthians poderia ter mais facilidade no jogo, que é nada. Aí, senhoras e senhores, o Mirassol fez valer tudo isso que eu estou falando para vocês. A parte física, a parte técnica também de alguns jogadores, conseguiu ir para cima do Corinthians e também se aproveitando de algumas falhas. Bom, vamos lá, a gente tem que destacar, como estou fazendo, pontos positivos desse trabalho, desse começo de trabalho do Thiago Nunes, mas também tem algumas coisas a serem corrigidas já. É claro que o Pedro Henrique teve uma jornada muito ruim individualmente, o Thiago Nunes saiu em defesa dele após o jogo, que é natural, mas é um jogador que ainda está se afirmando, né? Ele tem a confiança do Thiago, porque eles trabalharam no Atlético Paranaense, e é natural, ele tem evoluído demais, mas também a gente sentiu ali que ele teve alguns erros na saída de bola que foram bem complicados, né? E também em termos de posicionamento. O gol do Mirassol, ele surge não só do Pedro Henrique, mas numa falha defensiva numa bola aérea que o Thiago vai precisar corrigir, porque não foi só o gol do Camilo. Em outras oportunidades, o Chico, meu xará, teve a oportunidade de empatar o jogo momentos antes, por uma liberdade muito grande que esses jogadores tiveram dentro da grande área. No gol, o que acontece, se vocês repararem, quando há o cruzamento da esquerda, né, do Hernandes, se eu não me engano, de perna direita, os dois zagueiros do Corinthians, o Pedro Henrique e o Gil, eles fazem a cobertura no primeiro pau de um jogador do Mirassol, e o outro fica completamente descoberto. O Richard está fazendo essa cobertura e perde completamente o tempo de bola. Por que os dois zagueiros estavam cobrindo um jogador ali no primeiro pau e deixaram apenas o Richard na cobertura junto com o Lucas Piton fazendo a sobra do outro lado? Tava bagunçado ali. Se vocês verem o lance, vocês vão ver que os dois zagueiros do Corinthians bateram cabeça e o Richard ficou sozinho com o Camilo, que acabou vindo por trás e fazendo o gol de empate. Coisas a corrigir, normal, começo de ano, você tem uma diferença física nesse aspecto, tem ainda ajustes a serem feitos, normal. E aí apareceu o Cássio, né? Porque não fosse o Cássio, realmente o Corinthians teria sofrido a sua primeira derrota no campeonato. Ele pegou por cima, ele pegou por baixo, ele evitou o pior.
e inclusive garantiu o empate do Corinthians. É importante você ter um goleiro do quilate do Cássio, né? Porque quando as coisas não funcionam, o cara vai lá e resolve. Não conseguiu resolver tudo, né? Não conseguiu segurar o gol do Camilo, também não tinha como segurar todas, mas ele foi fundamental, porque ali no segundo tempo, nitidamente o Corinthians perdeu perna. Não conseguiu acompanhar a equipe do Mirassol. Poxa, Chico, mas começo de ano, assim, os caras já estão cansados. É normal. Eu falei isso no Choque Rei, a gente vai ver jogos, acho que uns 4 ou 5 jogos, os primeiros 4 ou 5 jogos, a gente vai ver um pouco de, grandes jornadas, daqui a pouco umas nem tanto, daqui a pouco uma subida, daqui a pouco uma regularidade e tal, e o objetivo é esse, né? É você manter uma regularidade, que tem a ver com o entendimento do pensamento tático do treinador, tem a ver com a questão física mais plena. Tem jogador que não conseguiu jogar ainda, como é o caso do Sid Clay. O Luan vem de uma série de situações crônicas, mas começou o ano 100% fisicamente, mas ainda carece de um ritmo de jogo. Assim como outros jogadores. O Cantilho nem entrou nesse time ainda, vai ser regularizado essa semana, o que tudo indica, para poder estrear contra a Ponte Preta. O próprio Thiago disse que vai revezar alguns jogadores contra a Ponte, porque também tem esse aspecto físico, né? Legal você dar rodagem para o seu dito time titular no começo e tal, mas a gente sabe que ali na frente ele vai precisar rodar um pouco ou outro. Tem uma pré-Libertadores em sequência que o Corinthians vai ter que enfrentar para tentar entrar na fase de grupos, e é o principal objetivo do ano. Então tudo isso tem que ser dosado. Acho que a gente pode analisar, pode e deve, né? Já vou ouvir os comentários aqui. Poxa, segundo jogo, uns vão dizer que tá tudo errado, outros vão dizer que não tá tão errado assim, que a gente exagerou nos elogios da primeira rodada. Faz parte. Contra o Botafogo, o Corinthians conseguiu impor o seu jogo, a sua questão física, o Bozelli estava iluminado, e agora contra o Mirassol, jogando fora de casa. O Campeonato Paulista é muito difícil, gente. E jogar no interior, essas equipes elas reforçam bem, pegam jogadores de Série A, Série B, o interior de São Paulo é muito rico, contratam bem, é difícil jogar, não é fácil assim. E por isso que essas equipes param muitos times grandes. Então vai ser normal isso acontecer. Agora, que a gente precisa apontar uma outra situação, isso é fato. Isso é fato. O Cássio, mais uma vez, salvou a equipe do Corinthians. A zaga precisa corrigir não apenas questões individuais, mas coletivas também. E o Richard acho que fez um bom jogo dentro da sua limitação, assim, né? Dentro de um time que não estava ajudando também com todo o contexto. O Ramiro apareceu de novo, o sistema de jogo do Thiago também, mas sofreu com essa parte física e especialmente pelo adversário, que a gente tem que dar os méritos, foi muito superior na segunda etapa, mereceu o empate e merecia até ter vencido o jogo. O que vocês acham? Comentem aqui, quero ouvir vocês. Já se inscreveu no canal? Tô de olho em você, hein? Escreve aí, é rápido, fácil, grátis, dê o teu like, eu volto na próxima. Boa semana, tchau!